Bom dia, me chamo Clara Vitória e meu grupo é eu, o Elke e Henrique. Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito importante dentro da biologia celular, que é a diferenciação celular. O zigoto, também chamado de ovo, é a primeira célula formada pela união do óvulo com o espermatozoide. Ele é uma célula totipotente, capaz de originar todas as células do organismo a partir do zigoto. Ocorrem divisões celulares que levam à formação das células especializadas através do processo de diferenciação celular. Após as primeiras divisões do zigoto, formam-se múltiplas células, chamadas blastômeros. No início, essas células são muito semelhantes entre si, mas à medida que o desenvolvimento continua, elas começam a se especializar. Esse processo leva à formação dos diferentes tipos celulares que compõem os tecidos dos órgãos do corpo. Assim, a partir da única célula inicial, surgem trilhões de células com funções específicas, graças à diferenciação celular. Agora, vamos classificar as diferenciações celulares. As células totipotentes são aquelas que têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo celular do organismo, além de formar estruturas extraembrionárias como a placenta. As células diferenciadas são aquelas que já passaram pelo processo de especialização e adquiriram funções específicas dentro do organismo. Durante a diferenciação, a célula ativa apenas certos genes e desativa outros. Os organismos unicelulares são formados por apenas uma célula, que é responsável por realizar todas as funções vitais, como nutrição, reprodução e defesa. Os organismos pluricelulares são formados por muitas células, que se organizam em tecidos, órgãos e sistemas. Ao contrário dos unicelulares, nos pluricelulares, cada célula se especializa em uma função específica, através do processo de diferenciação celular. Meu nome é Luiz Henrique, sou estudante de fisioterapia e agora vamos falar um pouco sobre como as células do nosso corpo se diferenciam com base no tamanho, na forma e na duração. Esses três aspectos estão diretamente ligados à função que cada célula precisa exercer no nosso organismo. Primeiramente, falar sobre a forma. A maioria das células do nosso corpo tem tamanho microscópico, o que é uma vantagem porque facilita a troca de substâncias com o ambiente ao redor, algo fundamental para que as células funcionem bem. Um bom exemplo são as hemácias. Elas são pequenas e durante a maturação perdem um núcleo. Isso libera um espaço interno que permite que elas transportem mais oxigênio pelo corpo. No entanto, nem todas as células são pequenas. Existem células chamadas macroscópicas, que são grandes o suficientes para serem vistas a olho nu. Essas células geralmente precisam armazenar grandes quantidades de substâncias ou ter uma estrutura adaptada para funções específicas. Um bom exemplo disso é o óvulo humano, que apesar de ser uma célula única, é visível sem auxílio do microscópio, pois armazena nutrientes necessários para o início do desenvolvimento embrionário. Agora eu vou falar sobre a forma. A forma está diretamente ligada à função que a célula vai desempenhar. Vou falar primeiro sobre as células esféricas. As células esféricas, como as células dos óvulos e alguns glóbulos brancos, têm essa forma para facilitar a movimentação ou processos como a divisão celular. Já as células em forma de disco, como as hemácias, têm as estruturas achatadas para aumentar a superfície de contato para ocorrer as trocas gasosas. Elas têm esse formato para conseguir, de forma mais fácil, transportar oxigênio e gás carbônico também. Já as células poliêdricas são aquelas com vários lados, que se encaixam bem umas nas outras, formando barreiras contínuas. Essas células são mais encontradas na epiderme, porque elas precisam dessa união para manter a pele estável. Já as células alongadas, como os neurônios ou fibras musculares, têm esse formato para conduzir sinais elétricos, como os neurônios fazem isso, ou contrair com força e precisão, como as células musculares que fazem esse papel. Essa diversidade e formas é controlada por elementos do citoesqueleto das células e pelas interações com as células ou estruturas do ambiente ao redor. E por fim, eu vou falar sobre a duração das células. As células também são diferentes no seu tempo que permanecem vivas e funcionais. Podemos classificá-las em células lábeis. Elas têm a vida curta e então sempre estão sendo renovadas. Isso é importante em regiões onde há muito desgaste, como a pele ou revestimento do intestino.
As células estáveis vivem um pouco mais de tempo e não se dividem com frequência, mas podem se multiplicar quando necessário, ou em caso de reparo de tecidos também. Isso pode ocorrer, não, ocorre no fígado ou nos rins. Já as células permanentes não se dividem depois que ocorre o processo de maturação. E elas não são substituídas naturalmente, né? Isso acontece muito nos neurônios e nas células do músculo cardíaco, por exemplo. Essa classificação que eu acabei de falar é importante para entendermos o limite e a capacidade de regeneração de cada tipo de tecido do nosso corpo. Muito obrigada, agora é o que vai falar. Olá, eu me chamo Elke e darei continuidade ao trabalho aqui apresentado pelos meus amigos Clara e Henrique. Irei falar sobre individualidade na diferenciação celular. Células livres são células que mantêm total independência funcional atuando como unidades autônomas. São comuns em organismos unicelulares, mas também existem em pluricelulares, desempenhando papéis específicos que demandam mobilidade ou isolamento. Exemplo, bactérias, protozoários e espermatozoides. Células federadas. Elas operam em um sistema de cooperação regulada onde mantêm certa individualidade, mas são controladas por sinais químicos ou físicos do organismo. São a base da maioria dos tecidos em seres pluricelulares, exemplo, células epiteliais e hepatócitos. Células anastomosadas. Perdem individualidade estrutural, fundindo-se ou conectando-se diretamente para formar redes sincronizadas. Essa integração física permite funções coletivas que células isoladas não alcançariam. Exemplos, neurônios e células musculares cardíacas. Agora irei falar sobre alguns experimentos envolvendo a diferenciação celular. Vou começar pela clonagem por transferência nuclear, onde uma célula diferenciada não reprodutiva é retirada da pele de uma rã adulta e cultivada em placa de cultura. Um óvulo, portanto, é obtido e seu núcleo original é removido ou inativado, possivelmente por meio de luz ultravioleta, tornando-o enucleado. O núcleo da célula cutânea, contendo o DNA da rã adulta, é extraído e injetado no óvulo enucleado por meio de uma pipeta. O óvulo, portanto, com o novo núcleo, começa a se dividir e forma um embrião, que se desenvolve em uma girina ou rã geneticamente idêntica à rã adulta original. Outro exemplo é a clonagem animal, onde um óvulo não fertilizado tem seu núcleo e os cromossomos associados removido, eliminando seu material genético. Uma célula somática, como uma célula epitelial de um animal doador, é colocada próxima ao óvulo enucleado, onde um pulso elétrico ou químico induz a fusão da célula doadora com o óvulo enucleado, transferindo o núcleo da célula doadora para o óvulo. O óvulo agora contém o material genético da célula doadora e é estimulado a iniciar divisões celulares, formando o embrião. O embrião é transferido para o útero de uma mãe adotiva para a gestação, onde nasce um animal geneticamente idêntico ao doador da célula. Outro processo é o processo de propagação vegetativa, onde parte do tecido vegetal, uma cenoura, por exemplo, é retirada para iniciar o processo. As células do tecido entram em proliferação ativa em condições controladas. As células, portanto, são isoladas e cultivadas em um meio de cultura nutritivo, que estimula sua divisão, onde uma única célula é individualizada, demonstrando a totipotência das células vegetais. A célula isolada se divide mitoticamente, formando um clone de células geneticamente idênticas. As células organizam-se em uma estrutura semelhante ao embrião e desenvolve-se em uma plantula, uma planta jovem. A planta completa se forma, demonstrando o sucesso da regeneração. E, para concluir com o trabalho, trouxemos o famoso caso da ovelha Dolly, mais um exemplo de clonagem animal, porém com o diferenciado de que a ovelha Dolly não era 100% idêntica à doadora do núcleo. Apesar de herdar da ovelha escura o DNA contido nos cromossomos do núcleo da célula mamária, ela também herdou da ovelha clara o DNA contido nas mitocôndrias. Com o passar do tempo, detectou-se que Dolly apresentava extremidades dos cromossomos encurtadas, o que originou o envelhecimento celular precoce.
Devido ao envelhecimento, Dolly sofria de artrite. Deduz-se que tal deva ter sido criada a partir de uma célula adulta já com 6 anos de idade e não de um embrião. Dolly, portanto, foi sacrificada aos 6 anos de idade, com uma história de vida marcada pelo envelhecimento precoce e várias doenças. Os problemas de saúde de Dolly levantaram dúvidas sobre a possibilidade de copiar a vida. Esse caso, portanto, se tornou mundialmente famoso, onde parte de cientistas comemoravam tal feito, alegando que estavam dando um grande passo para resolver problemas como a extinção de espécies. E, por outro lado, cientistas, e principalmente líderes religiosos, diziam que isso é uma afronta à criação divina e que tais procedimentos deveriam ser banidos, pois mesmo que conseguissem a realização de uma clonagem, o clone não teria uma vida saudável e longa, como de fato acabou acontecendo com a ovelha Dolly, que teve que ser sacrificada aos 6 anos de idade, devido à circunstância já mencionada. Portanto, isso demonstra o quão importante deve ser o cuidado envolvendo processos sobre a diferenciação celular, que deve ser continuamente estudada e analisada em todas suas classificações e estágios. Por fim, aqui está as nossas referências bibliográficas e queremos agradecer à professora Gláucia por todos os ensinamentos e por ter nos acompanhado todo esse período.